Thomas More talvez seja um dos mais ilustres filhos da cidade de Londres, uma cidade antiga que remonta aos tempos do Império Romano. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós temos em Thomas More uma figura muito edificante e válida para as coisas que nós vemos acontecer. Esse homem nascido nesta cidade, que é a capital da Inglaterra e da Grã-Bretanha, em 1478, vem de uma família que ele mesmo dizia que não era célebre, porém era uma família honesta. Filho de um juiz, seguiu a carreira do pai, se tornando um jurista, fazendo as disciplinas básicas do Trivial e Quadrivium, provavelmente em Oxford. Depois seguiu para uma formação específica dentro de uma escola que também era em algum grau também pousada e local de moradia, e também uma espécie de tribunal de julgamento de algumas espécies de recursos que aconteciam naquele período na Inglaterra. O nome dessa hospedaria, escola e tribunal era Lincoln's Inn. Nesse local, Thomas More teve a sua formação dentro das leis do reino. E para quem não conhece, a espécie hoje nós chamamos de a Constituição inglesa, mas o corpo das leis inglesas estavam em grande parte fundamentados no precedente, ou seja, acontecia algo onde precisava-se então dar, né, o sentido de justiça, punir ou premiar alguém, e a partir daquele caso em específico, os próximos casos semelhantes usariam aquele ali mais ou menos como medida. Então havia um grupo muito grande de precedentes para serem apreendidos. Além disso, é claro, existiam os decretos formais, né, e as leis que já estavam dados no reino sem nenhum precedente. Todas essas leis, então, Thomas More vai fazendo a sua formação nesse local chamado Lincoln's Inn. Mas Thomas More, ao mesmo tempo, teve, né, um passado que, mesmo antes da sua formação para a profissão que seguiria, esteve relacionado ao mundo das letras e da formação cultural. Para quem não sabe, existe, né, um arcebispado dentro da Inglaterra. Ainda naquela época não havia separação de igreja da Inglaterra e igreja católica. E aí esse bispo, esse principal bispo dentro da igreja na Inglaterra era o arcebispo de Canterbury. Então esse é um homem muito importante. Geralmente, esse arcebispo de Canterbury era também uma espécie de chanceler ou primeiro-ministro. E assim foi durante muito tempo. Podemos lembrar inclusive que Thomas More foi o primeiro chanceler do reino a ser um leigo. Ou seja, todos os outros chanceleres do reino eram, né, bispos, em especial os bispos, né, dessa diocese de Canterbury, que foi o local onde começou a missão, né, de evangelização dos anglo-saxões. E Thomas More serviu durante um tempo como uma espécie, né, de pajem, né, um rapaz ali, hoje sei lá, nós chamaríamos, é uma mistura de lacaio, um menino que serve à mesa e também faz outros serviços dentro da casa. E ali, junto do arcebispo de Canterbury, que evidentemente, como, né, praticamente como chefe de governo do rei inglês, apesar que isso não existia na época, mas como esse tipo de primeiro-ministro, recebia muitas pessoas ilustres e muitas pessoas também que podiam dar a Thomas More a noção do que era esse mundo da erudição, por um lado, e do poder político, por outro. Falando lembrar que não eram só políticos que circulavam, né, aí nessa casa do arcebispo, mas também homens de muita cultura. Também podemos localizar esse período Thomas More, que é um período que se dá mais ou menos para o final desse processo, chamado Renascimento, e na Grã-Bretanha em específico, né, esse processo chega muito através da literatura produzida em Itália e França. O Thomas More está dentro dessa tradição literária que envolve pessoas, né, como Dante, Boccaccio, Petrarca e assim por diante. Então Thomas More tem uma formação clássica muito forte. E ele acaba aprendendo de maneira muito adequada, com muita precisão, com grande profundidade o uso do latim e do grego, se dedicando a vida inteira ao estudo da literatura nessa língua. Durante seu período de formação para se tornar um advogado e também durante seu período de trabalho, começo do seu trabalho no centro administrativo, do direito e também da vida política da Inglaterra daquele período, o grande centro, que é a City de Londres, certo? Às vezes as pessoas falam, né? The City of London, né? As pessoas pensam assim, é a cidade de Londres. Não, The City of London é o coração da cidade de Londres, né? É aquele circuito, né, da onde estaria o sítio romano, né, ao que deu origem à cidade de Londres. E na City fica concentrado, né, a Abadia de Westminster,
os prédios do parlamento, o Banco da Inglaterra. É também considerado o coração financeiro, né, da Grã-Bretanha e um dos grandes corações financeiros do mundo, né, um dos grandes centros financeiros do mundo. E na época de Thomas More já era o centro da vida política, da vida econômica, dessas coisas todas. Então, junto com o trabalho da City, né, desse lugar onde circulavam tantas pessoas que estavam em busca do poder, né, do dinheiro, essas coisas todas, Thomas More conciliava isso morando durante 4 anos, né, no albergue que havia ali na Cartucha de Londres. Para quem não conhece, a Cartucha é uma das vertentes da família beneditina a mais rigorosa que existe, né? E ele estava ali pensando e meditando durante muito tempo sobre a sua vocação. Decide, depois dessa formação, não acabar nem se tornando religioso nem padre, né? E realmente assumindo então uma vida de matrimônio. E também, né, ativamente dentro da sua vida profissional como advogado na City. Interessante ver que Thomas More, mesmo abandonando essa coisa da vida religiosa, ele coloca para si um plano de vida, uma série de normas de piedade, né, bastante exigentes, de maneira que ele usou durante muito tempo na sua vida uma camisa silício, uma camisa de pano áspero, de pelo áspero, para então incomodar o seu corpo e ele fazer penitência. Então, apesar de ser um homem que não decidiu pela vida religiosa, nem mesmo pelo estado clerical, ele sempre, né, fez as suas orações de maneira exigente, fazia as penitências. E como advogado e juiz, fez parte do conselho, né, do rei, desde razoavelmente jovem, né, para a idade, já fazia parte, né, do conselho do rei dentro do parlamento, e ali, né, teve muita influência, inclusive levando o parlamento a não aprovar uma verba para o rei Henrique VII, coisa que depois vai levar a uma certa represália. Então, para quem conhece Thomas More pelos problemas com o Henrique VIII, ele era um homem que também teve problemas com o Henrique VII. Thomas More era amigo da grande intelectualidade do seu tempo, né, conhecido por isso também. E era conhecido também pelo grande esforço, né, por fazer um trabalho muito bem feito, de maneira que ele conseguiu acabar, né, com todos os processos a julgar dentro do tribunal de apelações que havia, né, no reino, de maneira que fizeram até um versinho para ele que dizia assim: nenhum processo veio a sobrar desde que Thomas More começou a julgar. Algo assim não se verá enquanto Thomas More não voltar. Então ele é um homem que marcou muito a cidade como um londrino no melhor sentido da palavra, assim. Os seus problemas com o rei, que acabam levando ele à sua execução, começam quando Henrique VIII tenta então ter uma supremacia política sobre o parlamento e também com as dificuldades que ele tinha em ter um filho junto da sua, né, rainha, a rainha Catarina Aragão. Com isso ele vai acabar tentando uma série de manipulações para tomar para si o poder que era da igreja e do parlamento e também a influência das universidades. Thomas More nunca protestou abertamente contra isso, ou pelo menos não protestou abertamente contra isso, até o momento de ser julgado. Ele simplesmente disse que não podia, por uma razão de consciência, assinar aquele juramento. Com a sua recusa, em 1534 ele veio a ser preso na Torre de Londres, e essa recusa, continuando, o levou a um julgamento, claramente um julgamento pro forma, onde as pessoas estavam decididas a condená-lo, e ali ele declarou o que pensava sobre isso. O resumo da sua declaração era que o rei não poderia ser a cabeça da igreja da Inglaterra, mas que a sua cabeça também não estava sendo pedida só pela questão do rei, mas também do casamento e da supremacia. Deixando a sua declaração, Thomas More acaba sendo então condenado, e as suas palavras finais foram: morro como fiel servidor do rei, mas de Deus primeiro. Thomas More vai produzir 2 obras muito conhecidas, mas especialmente uma que é a Utopia, aonde ele apresenta uma sociedade que alguns dizem que era a sua visão de sociedade ideal. Vale a pena colocar que provavelmente não era. Utopia é muito provavelmente uma ironia de Thomas More, assim também como elogio da loucura de Erasmo de Roterdã. Uma maneira de fazer ironia em cima daquelas circunstâncias de algumas soluções que os homens apresentavam como o ideal para o mundo do seu tempo. Ou seja, né, não dá para a gente colocar a Utopia como sendo o testamento do More sobre o que ele achava a sociedade ideal. Tanto é que ele se coloca dentro desse diálogo, e para quem não conhece, a Utopia, ele é, na verdade, um relato, né, desse viajante, o Rafael, que acaba, então, contando sobre essa ilha de Utopia e como era a sua vida lá. Thomas More está também como um personagem desse diálogo e muitas vezes questiona sobre o Rafael Itlodeu, sobre a questão de, né, se essas coisas seriam realmente boas, se a Utopia realmente teria características tão boas como ele pintava ali. Uma outra obra, além de Utopia, pela qual também Thomas More é conhecido, é o Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação, onde Thomas More talvez expresse de maneira mais brilhante ainda o seu gênio, tanto de humanista como de cristão e católico,
apresentando, né, os elementos que sustentariam a fortaleza do homem na busca do bem em face à tribulação colocada pelo mundo, simulando ali o diálogo entre um sobrinho e seu tio durante o ataque otomano às regiões da cristandade. Essa obra, talvez pela sua objetividade moral, tenha caído menos ao gosto, né, daquilo que ficou eternizado como grande obra desse humanista, certo? Então aqui fica um pouco essa dica. Eu quero conhecer o que há de melhor de More. Talvez o melhor caminho seja ler o diálogo da fortaleza contra a tribulação, ao invés de procurar a face de More, né, nesse livro chamado A Utopia. Falaremos muito mais sobre esse grande autor e um dos maiores, se não o maior inglês, né, que já viveu no Congresso de Literatura Católica.